Olá, meu querido, olá, minha querida. Bem-vindo, bem-vinda de volta. Como continuação ao vídeo anterior, estaremos vendo agora a definição de progressão geométrica. A progressão geométrica, assim como a progressão aritmética, tem todos os elementos que você pode imaginar. Tem os termos, tem a razão, tem a soma dos termos, só que aqui na progressão geométrica, conforme o nome diz, o crescimento é diferente. Aqui, nas razões, elas vão aumentar a partir de um quociente, ou seja, a mesma coisa que divisão. Ah, Matheus, mas eu vi uma definição ainda melhor que essa. Eu percebi nas aulas que eu estava assistindo dos meus professores que a progressão geométrica nada mais é do que quando eu tenho um monte de termo, eu vejo um padrão que ou multiplica ou divide. E você está brilhantemente correto se você está com essa definição na mente. É a mesma coisa que está escrita aqui nesse monte de letra. Em resumo, para a gente continuar adiante nos nossos conhecimentos, pronto, possui um padrão que é dado a partir de uma multiplicação ou divisão. Ah, Matheus, beleza. E esses exemplos aí? Vamos lá tentar identificar. Daqui para cá, lembra, eu estou em progressão geométrica, então eu quero saber qual foi o número que eu multipliquei por esse para dar esse. Ah, Matheus, muito fácil, é o 1. E no outro, ah, Matheus, 1 de novo. 1 de novo. Então, esse padrão continua para sempre. E essa classificação, quando a gente tem um monte de termo que é exatamente o mesmo, a gente chama de constante. É uma PG constante. Tem outras denominações, mas são sinônimos, a mesma coisa. Então, constante, maravilhosa. Matheus, saquei. Do 1 para o 2, eu multipliquei 2. Do 2 para o 4, ah, Matheus, acabou. Está multiplicando de 2 em 2. Quem seria depois do 8? Perfeito, 16. E olha que lindo, já vou te adiantar isso. A progressão geométrica, você repara que o crescimento é muito maior que o crescimento de uma progressão aritmética. Só que tem um detalhe interessante. Vai ter um momento da progressão geométrica que ela vai explodir. Matheus, já achei isso. Ela vai ficar gigante, enorme. Vamos tentar ver se a gente consegue enxergar esse boom nessa PG. 2, 4, 8, 16, Matheus, 32, 64, 128, 256, 500, 512, 1024. Ah, Matheus, já veio o boom aqui. Do nada, a bicho já veio 1000. Aí depois vai multiplicar, vai 2.000, 4.000. Ah, Matheus, cheguei. Então esse, meu querido, minha querida, é o ponto da PG. Ela vai ter um crescimento exponencial. Perfeito. Matheus, e por que exponencial? Vamos ver também aprofundado, mas já te adiantando, a característica fundamental do crescimento exponencial é esse crescimento enorme. Matheus, menos 1, menos 5. Multipliquei por 5, Matheus. Não sou bobo nem nada. Isso, multiplicou por 5 de novo e continua assim. Ah, Matheus, essa de cima, eu sei que ela é crescente. Porque ela está aumentando. E essa de baixo, apesar dos números estarem ficando grandões, como aqui é negativo, quer dizer que esses números estão decrescendo. Então ela aqui é decrescente. O negativo é como se fosse uma dívida, meu querido. Quanto maior a dívida, mais você deve e, consequentemente, menos dinheiro você tem. Ah, Matheus, entendi. E essa D maravilhosa. Matheus, eu tinha 7 e agora é 14. Eu sei que eu multipliquei por 2. Mas como tem esse menos, como se eu fizesse um joguinho de sinal. Menos com mais. Então, ó, multipliquei por menos 2. E você repara que sempre continua essa brincadeira. Ah, Matheus, aqui ficou positivo, olha só. Menos com menos, mais. 14 vezes 2, 28. Perfeito. Repara, olha que lindo. Mais, menos. Mais, menos. Dizemos que essa sequência é alternada. Matheus, tudo lindo, tudo cheiroso e maravilhoso. E como é o termo geral dessa brincadeira? Vamos discutir isso agora. Matheus, lembrei das aulas dos meus professores e esse termo geral a gente já viu. Vamos relembrar comigo.
A gente vai ter uma PG aqui normal, beleza? Vamos quebrar ela. Matheus, por que quebrar? Quando a gente quebra alguma coisa, lembra, não vai quebrar as coisas aí para saber o que tem dentro, não. Quebrar é só um modo de dizer. Quando a gente quebra alguma coisa, a gente está investigando aquilo que está profundo. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Matheus, o primeiro termo eu sei que é 2, simplesmente. E o segundo termo é influenciado. Eu peguei o 2, que é o primeiro, e multipliquei por 2. Está claro isso? Então, tenho 2 vezes o número 2. Olha que beleza. Matheus, eu peguei a razão, o primeiro termo, e multipliquei de novo por 2, só que foi 2 vezes. É como se eu pegasse esse e multiplicasse por 2. Eu tinha 2 vezes 2, agora eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu ia ter isso. Ó. Aqui seria 2, esse aqui é o meu primeiro termo, vezes 2, que seria o 4, vezes 2, que agora é o 8, porque sempre multiplica de 2 em 2. Isso aqui a gente pode agrupar. Ah, Matheus, lembre da potência. É 2 ao quadrado. Matheus, e por que não junta? É porque a gente está quebrando, a gente quer enxergar esse padrão maravilhoso. Ah, Matheus, entendi. 2 vezes 2, 2 vezes 2 ao quadrado. O próximo só pode ser 2 vezes 2 ao cubo. E o próximo, 2 vezes 2 à quarta. E assim segue o baile, segue a vida. Com isso, percebemos um padrão maravilhoso e olha as ideias, bem parecida com aquela anteriormente. Aqui eu tenho o primeiro termo, tenho o segundo termo, beleza. Olha só que terceiro termo aqui, ó. O carinha aqui é 2, mas é terceiro termo, então é como se eu pegasse o 3 da posição dele e diminuísse 1. Matheus aqui é quarto termo, e aqui tem 3. É como se eu pegasse um 4 e subtraísse 1. Matheus, saquei. É igual esse monte de letra estranha que tu escreveu. Matheus, se é razão, por que esse que? É para a gente diferenciar razão da progressão aritmética e que a razão da progressão geométrica. E o que é maravilhoso, ele já dá uma dica para a gente. É um quociente, é uma divisão. Ah, Matheus, bom demais. Aqui tem um A1, aqui tem um A1 vezes Q, aqui tem um A1 vezes Q ao quadrado, e essa sequência vai para sempre. E a gente pode definir isso como essa coisa maravilhosa. A n é igual ao primeiro termo multiplicado pela sua razão, e o expoente dessa razão vai ser a posição do termo menos 1. Matheus, na outra a gente viu que era uma função afim. E essa aqui vai ser uma função exponencial. Já achei isso, Matheus. É uma função que se origina a partir de um expoente. Ah, Matheus, enxerguei. Esse expoente aqui, que vai fazer a nossa função ser essa função maravilhosa. Exatamente. Tudo isso a gente vai ver nas conclusões finais. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Agora que a gente já brincou um pouco com essas ideias, refletiu já, vamos para o primeiro exemplo maravilhoso. Encontre o 15º termo de cada progressão geométrica abaixo. Lembrando, como é um crescimento gigante, a gente vai ter números enormes, é de se imaginar isso. Matheus, lembrei, a razão vai se comportar do mesmo jeito da progressão aritmética, só que eu estou multiplicando e é n menos 1 lá em cima. Então, ó, se eu quero o 15º termo, eu quero o A15, que ele vai ser dado pelo primeiro termo, que multiplica a razão. E a razão, você é muito esperto, já sabe. Ó. Aumentou daqui para quanto? Não diga que é 6, por favor, nós estamos em progressão geométrica. Mais uma tentativa para você? Muito bem. Multiplicou-se por 3. No outro, muito bem, multiplicou-se por 3 também. Então, aqui é 3, que é a razão, elevado a 15 menos 1, igual 3 vezes 3 a 14. Meu querido, essa coisa aqui é um número enorme, viu? Vou deixar o cálculo disso aí no GeoGebra na sua tela, deve estar passando agora. Mas se eu fizer isso e multiplicar por 3,
é 3 elevado a 15, é ou não é? Repete a base e somos expoentes. Repete o grandão, somos pequenininhos. Esse número grandão aqui, tá aparecendo, ainda tá na tua tela agora de novo, é o nosso resultado. A gente não vai fazer esse resultado porque a gente só tá brincando com as ideias. Ah, Matheus, beleza. Pegando as ideias aqui tá ótimo. Aqui, daqui para cá, Matheus, aumentou 1. Cuidado. Lembra? PG multiplicou-se 2. Ah, Matheus. Beleza. Também, Matheus, multiplicou-se por 2, então já sacamos a ideia. O A15, que é o que eu estou procurando. Primeiro termo, multiplica-se pela razão elevado à posição menos 1. Ah, Matheus, 1 não vai alterar. 2 elevado a 14. 2 elevado a 14. Tá passando aí na sua tela maravilhosa. E essa coisa linda aí. Não tem como diminuir, não? Matheus, beleza. Voltei, teve um probleminha aqui, mas deu certo. Acredito que a questão anterior ficou bem clara a ideia. O enésimo termo, a fórmula dos termos, dos n termos é AN igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. A ideia é só brincar. Matheus, e essa coisa aí? Nós vamos jogar xadrez agora? Vamos jogar dama? Tem uma coisa muito interessante na história da PG. Na história da PA a gente viu a história do nosso colega matemático Gauss, que ele descobriu a fórmula dos n primeiros termos, segundo a história, é claro. E aqui a gente tem outra história maravilhosa. A lenda do xadrez APG. Conta-se uma lenda aí que o xadrez foi inventado lá na Índia. Inclusive, a título de exemplo, um grande jogador indiano é o Viswanathan Anand. Um jogador inspirador e maravilhoso também, chamado Tigre de Madrás. Brabo demais ele aí. Então, dizem que o xadrez foi criado lá na Índia. A gente diz que dizem porque é muito complexa essa parte histórica de onde surgiu esse jogo também, tão complexo quanto. Dizem que foi aproximadamente 1500 anos por aí. Na época, tinham os reinados, e o rei da época dessa região, fascinado pela invenção desse xadrez, desse jogo, inclusive muito jogado por reis. Deve ter passado uns horas de moto, mas vamos continuar. E, Matheus, e por que esse fascínio todo? Porque o xadrez ele tem infinitas variações. A gente vai ter 16 peças, tudo isso aqui vai ser peão, e aqui vai ter a torre, cavalo, bispo. Aí vai ter as peças maravilhosas aí. Aí, de tanto essas características maravilhosas desse jogo, inclusive utilizado na parte de estratégia, o rei resolveu recompensar esse inventor. Chamou o inventor para perto. Vem cá, o que é que tu quer? Eu quero te recompensar porque essa invenção foi maravilhosa, cara. Aí o inventor, ao ser questionado, aí ele respondeu: olha só, eu quero o seguinte. Aí ele pegou o tabuleiro, mostrou pro rei. Tá vendo essa casa aqui? Eu quero 1 arroz. Para essa casa aqui, eu quero 2. Para essa casa aqui, eu quero 4. Para essa casa aqui, eu quero 8. Para essa casa aqui, eu quero 16. E assim sucessivamente. O rei até riu, achou engraçado quando eu vi isso. E disse assim pro inventor: só isso, cara? Aí rapidamente convidou os matemáticos lá que estavam ao seu lado para fazer esse mapeamento e tentar recompensar o inventor. O que não se imaginava é que quando os matemáticos foram analisar com calma esses detalhes e tudo mais, olha só quem está passando aqui, foram analisar esses detalhes, aconteceu algo interessante. Nem o reinado conseguia pagar isso. Matheus, como assim? Eu vou mostrar aí na tua tela o que seria cada posição desse elemento. Aqui a gente sabe que é 1, 2, 4, 8, 16. Você sabe muito inteligentemente que isso aqui está se comportando como um PG. Aqui tem 64 casas. E quando o número fica enorme, você já percebe aí que o negócio já não está de brincadeira. E com isso, os pessoal ficaram assustados. Como assim? Nem se eu te desse o reino aí, daria para pagar isso tudo de arroz. E a conclusão para isso é algo muito interessante. É como a PG ela pode enganar até um pouco os olhos. Você percebe que o crescimento é baixinho, ó. 1, 2,
4 grãos, rapaz, isso é muito pouco. Mas tem um modo que fica mais de 9 quintilhões, o negócio é hardcore. Então, essa é a lenda por trás da PG, uma das histórias que contam e, por sinal, maravilhosa, viu? Muito interessante. Vamos dar início e agora, maravilhosamente, vamos fazer uns exercícios maravilhosos. E claro, antes de os exercícios, vamos definir essas ideias de soma dos elementos 1-PG. Afinal, a gente vai ver separadamente os elementos, mas somar esses elementos é tão complicado quanto, mas você vai ver que é tranquilaço. Calma teu coração, segura aí. Dando continuidade a esse assunto maravilhoso, a gente vai ver agora não tão somente uma fórmula de soma dos finitos termos de uma PG, mas 2 fórmulas. Uma para PG finita e outra para PG infinita. Mateus, e é possível calcular uma soma de infinitos números? Dá sim, a gente vai ver que na PG isso é possível com um detalhe diferentinho. Você vai ver com calma. Primeiro é o seguinte, essa fórmula aqui, tenho certeza que você está se lembrando, tenho certeza que o professor mostrou essas ideias e tudo mais, que é o A1 vezes a razão elevado a n menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1. Mateus, eu queria que tu me provasse por que essa fórmula é assim, porque é assim. Caiu do céu? Não, tem um raciocínio por trás. Eu vou tentar te convencer. A gente sabe, pelos conhecimentos anteriores, que o último termo, o enésimo termo, é esse aqui. O A1 vezes o Q elevado a n menos 1. Tanto que eu estava tão empolgado que estava tentando continuar, mas aqui termina. Aqui é o nosso último termo maravilhoso. E aqui é o nosso SN e a gente está somando. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante. A primeira brincadeira que a gente vai fazer é o seguinte. Tá vendo que aqui tem Q, aqui tem Q, aqui tem um monte de Q. A brincadeira é, a gente vai fazer a multiplicação do Q em ambos os lados. Mateus, por que isso? Quando a gente fizer isso, a gente vai ter parâmetros bem parecidos. Já vou te explicar aí e você vai entender melhor. Quando eu multiplico o Q desse lado, eu multiplico todo mundo por Q. Que vai ficar assim. A1 vezes Q mais A1 vezes Q ao quadrado. Mateus, por que ficou ao quadrado? Esse carinha repete. Bases iguais, repete a base. Somos expoentes. 1 mais 1, 2. Ah, Mateus, saquei. Aqui é o A1 vezes Q ao cubo. E continua. Aqui, Mateus, n menos 1. Quando eu multiplico por Q, vai ficar aqui, repete a base, somos expoentes. N menos 1 mais 1, que dá só o N. Bom demais, né não? Mateus, e aí? A gente vai fazer o quê? Repara, ó, que esse termo está aqui em cima, esse termo está aqui em cima, esse termo está aqui dentro. E tudo isso aqui também está aqui dentro, até chegar essa parte aqui e esse termo aqui. A gente vai fazer uma subtração. Eita, Matheus, e pode isso? Pode sim. O que é uma subtração? O que está em cima a gente cancela com o que está embaixo. Tá igual? Cancela. Ah, Matheus, saquei. Para de assoviar aí. Corta. Vai cortar. Isso aqui vai cortar com esse, já que aqui tem n menos 1 termos e também tem um n, ou seja, tem um antecessor dele. Então, esse aqui está aqui embaixo, eu vou cancelar, já que eu estou subtraindo. E vai sobrar esse. Então, sobra para a gente Sn menos, já que eu estou subtraindo, Q elevado a Sn igual. Esse carinha foi o único que restou de cima. E esse carinha é o que restou de baixo. Como eu estou subtraindo, aqui é menos. Porque menos com mais é menos. Menos A1 Q elevado a N. Mateus, como eu quero Sn, eu vou colocar ele em evidência. Pode? Pode sim. Quando eu arranco Sn, sobra 1. Mateus, como assim? É como se eu dividisse Sn por Sn. Sn dividido por Sn dá 1. Menos Q vezes Sn sobre Sn. Estou dividindo aqui, só para você ter uma ideia. Sobra só o Q, Mateus.
Outra forma de você entender isso é o Sn vezes um número que dá esse. Ora, é o 1. Sn vezes um valor que dá esse. Ora, Matheus, é menos que. Igual. Aqui eu faço a mesma coisa. A1, parêntese. Ah, Matheus, entendi. Aqui sobra 1. E aqui só sobra o Q elevado a N. Exatamente, meu querido. Sn igual... Matheus, e esse carinha vai para onde? Passa dividindo. Eita, Matheus, é uma cor bonita, mas dá trabalho. Concordo, é verdade. Matheus, e por que a gente está fazendo isso? A gente está considerando o que diferente de 1. Então, a razão não pode ser 1 na nossa coisa maravilhosa aqui. Beleza? Matheus, e por que não pode ser 1? Porque se eu substituir aqui por 1, vai ficar 1 menos 1, 0. Então, já quebra a nossa ideia. Para fechar com chave de ouro, você vê que na nossa fórmula está um pouquinho diferente. Ah, Matheus, tu errou, né? Ok, não. Eu vou multiplicar menos 1 em cima e embaixo. A 1. Quando eu multiplico menos 1, eu posso distribuir aqui dentro. Aqui fica menos 1. Menos com menos mais, que elevado a n. Sobre. Aqui fica menos 1 mais que. Organizando. Que elevado a n menos 1 sobre que menos 1. Ficou parecido, não ficou não? Ah, Matheus, ficou igual. Então, por causa desse monte de raciocínio maravilhoso, a gente chega a essa conclusão belíssima. Matheus, eu entendi mais ou menos. Em todo caso, meu querido, minha querida, o mais importante é você entender o raciocínio por trás. Essa fórmula não caiu do céu, teve um raciocíniozinho, uma visãozinha, algumas operaçõezinhas, chegamos a esse resultado. Como todo padrão, vamos calcular essa brincadeira. Dê a soma dos termos da seguinte PG. 7, 14, 28 até 3.584. A gente precisa de alguns elementos. Temos o primeiro termo, Q elevado a N. Aí quebra a gente, porque é o seguinte, que Q elevado a N seria a razão e o número de termos, mas eu não sei o número de termos. Então, uma das maneiras é a gente tentar descobrir esse número de termos. Como eu tenho aqui o último, então eu posso dizer que meu AN é esse valor. Sim, complicadinho, mas é bom demais. E você vai lembrar que o AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1 elevado a N menos 1. Beleza. E aqui vai dar uma coisa maravilhosa para nós. Identifiquemos a razão. Matheus, aqui está aumentando de 2 em 2. Bacana demais. Então, ó, o AN é esse. Igual. O A1 é 7. Vezes o Q é 2. Está multiplicando de 2 em 2. Elevado a N menos 1. Matheus, e agora? 2 elevado a N menos 1. Vou deixar aqui. O 7 eu vou passar dividindo. Ah, Matheus, e agora? Esse número é enorme. Eita. Vou fazer uma continha aqui. Vou dividir esses números. Como assim dividir, Matheus? Aqui que tem uma divisãozinha. Vamos lá dividir. Não tem pra onde correr. Ah, Matheus, 35 direto. Dá 5. 5 vezes 7, 35. 0 abaixo 8. Ah, Matheus, é 1. 1 vezes 7 dá 7. Sobra 1. Abaixo 4. Ah, Matheus, só pode ser o 2. 2 vezes 7, 14. Zerou. Vou só confirmar aqui. 2 vezes 7, 14. É 1, 7, 8. Pronto, corretíssimo. Então, a gente tem que... A nossa brincadeira, 2 elevado a N menos 1, é igual a 512. Ainda tá difícil de enxergar um N aqui para nós, não tá? A gente vai fatorar o 512. É, Matheus, o negócio não é fácil, não. Mas eu acredito no teu potencial. Então, resumindo o que a gente fez. Estamos em busca desse N. E para isso, a gente vai utilizar a fórmula do enésimo termo da PG. AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1.
Então a gente passamos dividindo a brincadeira toda e tudo mais. Só que ainda tá difícil de encontrar, então vou pegar esse e vou fatorar. Por 2, que dá 2, 5 e 6. Pronto, 256. Por 2, que dá 128. Por 2, que dá 64. Por 2, que dá 32. Por 2, que dá 16. Por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. Eita! Por 2, que dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso aqui, meu querido, 2 elevado a n menos 1 é igual a 2 elevado a 9. Olha que lindo! Se as bases são iguais, os expoentes também são. Ou seja, n menos 1 é igual a 9. Meu querido, qual o número que quando eu subtrair 1 dá 9? Rapaz, tu é fera. 10. Então, tenho 10 termos. Agora sim, Matheus, depois de todo esse arrudeio, pode fazer? Pode. Então, eu quero S de 10, que é igual ao primeiro termo, que é o... Pronto, 7. Vezes, parêntese, que é a nossa razão, 2. Elevado a n, que é 10, menos uma unidade. Tudo isso dividido pela nossa razão, que é 2, menos 1. Agora ficou melhorzinho. 7. Aqui vai dar 1, então nem vou colocar denominador aqui, já que qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Mateus, 2 elevado a 10 é difícil. A gente fez 2 elevado a 9, ó, que é 512. 2 elevado a 10 é pegar esse valor e multiplicar por 2. Isso. 1024 menos 1. 7 vezes... Ah, Mateus, 1023 aí. Multiplicando, se você me permite, eu vou fazer aqui no cantinho. Opa, é 1023. Obrigado. Já que a gente fez a continha de menos. 7 vezes 3 dá 21 a 2. 14, 16 a 1. 7 vezes 0, 0 mais 1, 1. 7. Nosso resultado maravilhoso, 7.161. Oh, Matheus, chegou, suei aqui. Matheus, tem mais? Calma, que vai ter. Deixa eu descer aqui para você ver. Pronto. Mais um exercício maravilhoso para nós. Acalma teu coração, porque se tem Enem, já sabe. Tem aqueles textões enormes. Você vai ver que é tranquilaço. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. Por enquanto, nenhuma informação que a gente possa utilizar matematicamente. No primeiro ano de funcionamento, a indústria fabricou 800 unidades. Opa, beleza. De um produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou sua produção em 50%. Vamos pensar um pouquinho logo de cara. Se no primeiro ano ele fez isso, na próxima repetição, o que vai acontecer? Ah, Matheus, aumentou 50%. Ele vai ter 8.000 mais 50%. 8.000 mais 50% é 8.000, eita, quase não sai. 8.000 mais 4.000, que é 12.000. A gente vai escrever isso já, mas já estamos tendo as ideias aqui. Estima-se que o aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Reforçou que isso vai se manter. Opa, padrão, tá parecendo uma PG, porque tem multiplicação no meio. Considere IP a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria e assim ou seja, a quantidade anual de produtos será... Aí tem as formulazinhas. Logo de cara a gente pode fazer o seguinte. Como isso se trata de uma PG, Matheus, o que te garante isso? Que a gente vai calcular o percentual de alguma coisa. Calcular o percentual de alguma coisa é multiplicar. Então, ó, essa aqui está eliminada, tem uma soma, já não é. Eliminada. Isso no Enem, você tem que ter essa mente afiada sobre isso.
saber eliminar alternativas, porque quanto mais você eliminar, maior a sua chance de acertar. Vamos supor que você tenha pouco tempo. Você, em vez de chutar em 5, chuta em 2 e tem uma precisão maior. Obviamente que esse não é o objetivo, a gente quer fazer todas com qualidade. Então vamos lá. Então, começou com 8.000, aumentou 50%. Ah, Matheus, 12.000. Aumentou 50% de novo. Você vai pegar 12.000 e vai multiplicar por 50% e vai somar esses valores, já que eles estão aumentando. Tá claro isso? Então, 12.000 vai ficar 12.000 mais metade, que é 6.000. Então, vai ficar 18.000. E você é perspicaz e já percebeu que talvez tenha um padrãozinho maravilhoso aqui por trás. Olha só, o 8.000 é nosso A1. Para que isso seja 12.000, a gente fez essa seguinte brincadeira. Pegamos o 8.000, multiplicamos por 50% e somamos com o total. Isso significa multiplicar por 1,5. Ah, Matheus, tá complicado. Calma teu coração. 1,5 quer dizer 1 inteiro mais metade. Ah, Matheus, peguei. Eu calculo metade e somo com o inteiro. Perfeito. No A3, a gente fez a mesma coisa, só que aumentamos. Fizemos 8.000 vezes 1,5 ao quadrado. Matheus, acabou. Olhando para as alternativas, e tem já que nosso AN vai respeitar aquela ideia, então vai ser 8.000, 1,5 elevado a n-1, no caso t-1, né? E aqui é t também. Então pronto, item E é a nossa conclusão. Fiz um pouquinho mais rápido para esse vídeo não ficar tão extenso e a gente cansar muito. A gente já está fechando o vídeo, calma teu coração. Vamos ver a PG infinita, noçõezinhas iniciais para a gente ter aquela ideia básica. E no fim a gente vai fazer a nossa conclusão. Matheus, e na PG infinita, como é que funciona essa brincadeira? Eu fiz eu escrevi alguns detalhes, né? A gente vai tentar refletir sobre eles. Para que o cálculo desta soma faça sentido, por exemplo, não tem sentido eu calcular a soma infinita dos termos de uma PG que é assim, 2, 4, 8, 16, porque a gente sabe que se eu somar isso tudo infinitamente, já vai dar infinito num número bem razoável, já que isso cresce gigante. Então, calcular esse tipo de coisa não faz sentido infinitamente. Mas, algumas situações onde, por exemplo, se a nossa sequência se comportar de modo convergente. Matheus, já achei isso. Em resumo, ela aponta para um determinado valor. A gente vai ver isso com calma e detalhes nesse exemplo que eu vou fazer embaixo. Mas vamos nos atentar à seguinte coisa. Para que isso aconteça, é conveniente a gente pensar o seguinte. Aqui eu multipliquei 2, então já era. Se eu multiplicar 1, vai manter a mesma coisa e também vai ficar infinito. Por exemplo, somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 infinitamente vai dar infinito o negócio. Então, a gente tem que ser um número menor que 1 e também menor que menos 1, já que se eu fizer o menos 1, vai ser a mesma coisa. A diferença é que vai ficar alternando. Beleza? Então, número pequenininho com vírgula negativo ou número pequenininho com vírgula positivo. Esses números com vírgula quebradinhos eu posso escrever como fração. E é justamente as que mais caem, viu? Então, de fato, é profundo entender aonde iremos somar infinitos termos. E por isso, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada limite. Matheus, e aí? Que viagem é essa? Vou pegar uma folhinha aqui para tentar te explicar a ideia. Lembra da nossa soma dos termos? É o A1, Q elevado a N, menos 1 sobre Q menos 1. É ou não é? Como eu quero N termos infinitos, a minha coisa aqui, o meu Q, ele vai ser um número pequenininho. Já que pela nossa definição aqui, ele vai ser 0, alguma coisa. Olha que interessante.
Para me calcular esse infinito, eu tenho que me aproximar. Por isso que eu faço uma coisa chamada limite. Tem até no livro de vocês. Limite, aí o n se aproximando do infinito. Ah, Matheus. Então, isso aqui é só uma anotaçãozinha, não precisa ter medo. Sn, isso é o quê? Limite, quando n tende a infinito. O Sn é essa brincadeira toda aqui, ó. A1, q elevado a n menos 1, dividido por q menos 1. Olha que bacana. A única coisa que vai mudar, como aqui o n que é infinito, é isso aqui, ó. Então, é como se eu colocasse, entre aspas, q elevado ao infinito. Só que tem uma coisa interessante. Lembre-se que o infinito aqui a gente está trabalhando não é um número, já que o infinito não tem fim. Por isso que a matemática tem essas belezas e essas viagens também. Então, é um número com vírgula. Por exemplo, pode ser um pequenininho, 0,0001, por exemplo. Eu estou dizendo que isso é elevado ao infinito. Um número pequenininho elevado ao infinito, obviamente, vai tender a zero. Então, ele vai se aproximar do zero. Então, na realidade, isso aqui vai ser zero, basicamente. Esse menos 1 eu vou multiplicar com esse. Aí, a gente vai ter uma coisinha aqui. A1, no caso, menos que menos 1. Só que esse menos 1 me atrapalha, então vou passar ele aqui para baixo. É como se eu multiplicasse em cima e embaixo por menos 1. Multiplicando menos 1 em cima, positivo. Embaixo, o 1 fica positivo e o Q fica negativo. Eita, Matheus. Tenso e legal ao mesmo tempo. É verdade. Mas você vai ver que é bonitinho isso aqui. Espero que tenha ficado claro essa brincadeira. Outra forma de você ver isso que isso é infinito, ó. 1 sobre Q, por exemplo. Nossa razão é algo assim. Isso aqui vai tender a zero, alguma coisa assim. Então, já entendemos a brincadeira aqui. Matheus, me prova aí que a minha cabeça ainda tá nesse negócio de infinito. Vamos lá. O A1, 1 sobre 10. Você concorda comigo que é 0,1? Sim, Matheus. O A2 é 0,01. Ó, Matheus, fácil. A3, 0,001. A4, 0,0001. Matheus, por quê? Estou dividindo 1 por 10, 1 por 100, 1 por 1000, 1 por 10.000 e assim por diante. Repara que esse número aqui, ó, ele está se aproximando de zero. Quando isso ocorre, a gente diz que é convergente, porque está se aproximando de um valor maravilhoso. Ah, Matheus, eu já sei. Se eu somar isso tudo, Sn, infinitamente, vai ficar 0,1, 1, 1, 1, um monte de pontinho. Se a gente utilizar a fórmula que a gente viu, que é o A1 sobre 1 menos Q, olha o que a gente vai ter. Olha só que lindo. 1 sobre 10. 1 sobre 100. Matheus, eu multipliquei isso por 1 sobre 10, porque 1 vezes 1 dá 1, 10 vezes 10 dá 100. Se eu fizer a mesma coisa, multiplicar por 1 sobre 10, olha que lindo, 1 vezes 1 dá 1, 100 vezes 10 dá 1000. Ah, Matheus, minha razão é esse número grandão. Então, eu tenho 1 sobre 10 aqui, não se assusta. 1 menos 1 sobre 10. Ah, Matheus, beleza. 1 sobre 10, a primeira operação fica isso. 10 menos 1, 9 sobre 10. Matheus, já sei. Repete a primeira, que no caso é essa, multiplica pelo inverso da segunda. Acabou, Matheus, aí. Cancela esse 10 para mim com esse 10, fica 1 sobre 9. Então, a soma desses termos aqui nada mais é que 1 sobre 9, ou essa dízima gigante aqui, maravilhosa. Espero que essa ideia tenha ficado clara. Lembrando, meu objetivo aqui é tentar revisar,
fazer você relembrar dessas ideias maravilhosas e, claro, a gente refletir sobre esses negócios da vida. Matheus, tem alguma aplicação prática esse negócio aí de infinito? Porque assim, ainda não estou conseguindo enxergar essa ideia. Vou fazer só mais um, se você me permite, eu disse que eu já ia para a conclusão, mas só mais um para você ter uma ideia. A questão diz assim: calcule a soma dos termos da PG infinita e mostre geometricamente. Eu já vou fazer isso com a fórmula Sn A1 que a gente viu, 1 menos Q. Matheus, o A1 é 1 meio. 1 menos. Matheus, e aí, minha razão? Pensa, daqui para cá eu multipliquei quanto? Ah, Matheus, em cima multiplicou 1. E embaixo multipliquei 2, então multipliquei por 1 sobre 2. Ah, Matheus, acabou. 1 meio sobre 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1, muito bem, sobre 2, já que aqui tem 1, 1 vezes 2 dá 2. 1 meio dividido por 1 meio, Matheus, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como você é muito inteligente, já percebeu também uma coisa. Esses caras são iguais. Um cara igual dividido por outro igual vai dar 1. Igual a gente vai concluir aqui também. Desculpa. Cancela, cancela. 1 repete o 1 também. 1 dividido por 1, 1. Ah, Matheus, quero enxergar isso geometricamente. Tenta desenhar um quadrado para você. Começamos com o quadrado. Aqui está dizendo o seguinte: eu quero metade de alguma coisa. Então, ó, eu vou lá. Vou fazer aqui em cima. Metade. Só que ele disse que quer. Então, essa metade aqui é minha, ó. Antes de continuar, essa metade aqui é minha, ó. Tá claro isso? Eu tenho um inteiro, metade é minha. Eu quero 1/4 agora, porque eu tô somando, lembra? Eu tô somando 1 meio. Agora eu quero 1/4 agora. Eu pegar essa figura, dividir em 4 pedaços e pegar um desses pedacinhos. Então, ó, vou pegar esse carinha aqui. Ah, Matheus, saquei. Eu pego metade. E quer dizer que aqui eu vou pegar metade também? Exato. Vai pegar metade. Metade de novo. Metade. Olha que legal. Metade. Você sempre vai ficar pegando metade. E vai chegar um tempo. Olha só. Eu comecei na metade. E isso até eu chegar no infinitamente a pintar quase todo o meu quadrado. Mas infinitamente falando, eu vou ter pintado tudo. Então essa seria a forma geométrica de enxergar isso. Quadrado maravilhoso, vou dividindo metade, infinitamente. Aí eu chego nesse resultado maravilhoso. É ou não é bonito o negócio? Para fechar, vamos para nossas conclusões. Segura, fica comigo que tem coisa boa também. Meu querido, nesta oportunidade, a gente conseguiu desenvolver e discorrer sobre uma habilidade fundamental dentro da própria BNCC, a base a qual tanto os professores de vocês, como o próprio Norte, assim, no governo, na parte da educação, tenta nos nortear, que é essa habilidade aí, o EF01MA10, que diz o seguinte: descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão ou regularidade, os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos e figuras. Essa habilidade está associada com figuras, que a gente acabou de ver também, números e regularidades. Tudo isso está atrelado à BNCC e a nossas ideias que a gente discorreu até aqui. Então, a parte de observar termo geral, soma de termos, tentar demonstrar essas fórmulas e entendê-las, foi as habilidades que conseguimos desenvolver nessa jornada, nesses vídeos, sim, longos, mas que com certeza foram proveitosos.
Quero deixar para vocês essa reflexão. Quem foi que fez, Matheus? Fui eu, tava escrevendo aí, veio essa luz na minha mente. Gosto de compor essas coisas. Só aprendemos algo verdadeiramente quando ou seja, este algo, começa a fazer parte de nós. Então, meu querido, minha querida, tá com dificuldade em algum assunto? Pode ser qual for. Tenta trazer isso para perto de você. Tenta fazer isso ser parte de você, da tua identidade, da tua história. Por isso que eu gosto de matemática e ela faz parte da minha história. Por isso que eu dou sentido a ela. Quando você dá sentido a alguma coisa, isso começa a fazer parte da sua vida, da sua história e da sua realidade. Então fica mais fácil de conseguir assimilar. A gente viu que a progressão aritmética nada mais é que um padrão onde somamos ou subtraímos algo. Na progressão geométrica, a gente multiplica ou divide. Na progressão geométrica, em particular, temos dois tipos de soma. Soma finita, que é dada por aquela formulazinha. A n, que multiplica q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. E a fórmula que a gente acabou de ver agora, que é o A1 sobre 1 menos q. Formulazinhas belíssimas que a gente viu as ideias por trás. Na PA, a gente viu a fórmula mais tranquila. Primeiro mais o último, multiplicado pela quantidade de termos, dividido por 2. Então, meu querido, com isso, fecho esse vídeo e deixo a você uma reflexão sobre como a progressão aritmética e a progressão geométrica, elas são gráficos. No caso da PA, será o gráfico linear, uma reta. No GeoGebra, a gente vai ver que da PG é um gráfico exponencial, que tem uma explosão de crescimento. Forte abraço, meu querido, e qualquer coisa, estou à sua disposição. E claro, teus professores estão de prontidão aí para te ajudar. Espero que esses vídeos tenham sido úteis. Forte abraço e fique agora com a explicação dessa parte final. Olá! Para a gente fechar com chave de ouro essa coletânea de vídeos que de fato foram bem longos, mas acredito que foram bem proveitosos e profundos. A gente vai criar duas sequências para a gente fechar, para a gente conseguir acompanhar essas ideias. A primeira a gente vai fazer a da PA, que eu vou chamar de F. F de X. Essa coisa aqui. Fica calmo que F de X e AN é a mesma coisa. E a gente vai utilizar aquela fórmula lá maravilhosa. Eu vou dizer que o primeiro termo é 3 mais n menos 1. No caso, como a gente está usando x, é x menos 1 vezes... E eu vou dizer que essa sequência está aumentando de 2 em 2. Então, aqui 2. Vou dar aqui um play. Então, ó, essa sequência aqui, ó, nada mais é do que aquele AN igual a 3 mais... Eita, ficou feio aqui. É o nosso AN, que é igual a 3 mais N menos 1 vezes a razão, que no caso é 2. Aí faz a distributiva lá, tudo mais, e encontra o valor final. Então a brincadeira foi essa. E a gente encontrou essa coisa aqui, ó. Olha só, uma reta. E olha só que bonito. Eu vou tentar riscar aqui. Primeiro termo, tá aqui a bolinha, ó. E ele representa o 3. Vou descer aqui mais um pouquinho. Matheus, nosso segundo termo tá lá. Ele é o 5. Eita, ele é o 5. Lindo demais, né não? Ah, Matheus, terceiro termo. Ah, só pode ser o 7. E exatamente, ó. 7zão maravilhoso. Saquei, Matheus. Bom demais. Então, de fato, ele é um gráfico que é uma reta. E como seria a função exponencial? G de x. Vamos lá. Lembrando, estamos usando essas funções porque é o que a gente geralmente utiliza, a letra x. Mas pode ser qualquer letra, não tem problema. Então, a gente vai definir ela assim. Lembra? Primeiro termo, vou anotar aqui a formulazinha para você não esquecer. O AN da PG agora é o A1 vezes a razão, que no caso é Q, N menos 1. Beleza?
Então, no caso, quem vai variar aqui é só o expoente. Então, vamos lá. Vamos dizer que a nossa PG começa com o número 5. Pronto. 5 é o nosso primeiro termo, vezes a razão. Eu vou dizer que ela vai se multiplicar de 3 em 3. Aí você vai elevar, você vai clicar aqui, ó, se você quiser fazer, elevado a x, x menos 1. Dá um Enter. E vai ficar uma coisa lindíssima, olha só. Volta aqui, ó, repara, aqui, ó, crescendo, crescendo, e aqui, bum, ela explode, ela sobe lá nas outras. Esse ponto aqui, ó. Mas a gente está interessado nessa brincadeira aqui, ó. Lembra da nossa formulazinha que a gente digitou? O primeiro termo é o 5. Então, olha só que legal. Primeiro termo é o nosso 5 maravilhoso aqui. Beleza? Eita, vi foi um negócio aqui errado, mano. Tudo bem, faz parte da vida. Ah, mas o segundo termo só pode ser o 10, é ou não é? Que a gente está multiplicando de 2 em 2. Deixa eu ver se eu digitei certinho aqui. Aí é de 3 em 3, olha. Tá quase maluco aqui. Então, o primeiro termo é 5, que a gente acabou de ver, ó. 5. O outro termo é multiplicar por 3. Que você é muito inteligente, já sacou o que é? 15, olha só. Tá aqui o 2. Tá aqui o 15, maravilhoso aqui. Ah, Matheus, quero ver o terceiro termo. 3 vezes 15, 45. Então, é lá no 45? Exatamente. Olha só, vou dar o zoom aqui. Olha só, 45. Ó. Tá aqui o 3. Olha só. Não, 44 é aqui. É aqui, ó. 45, ó, certinho. E isso continua, meus queridos. Com isso, a gente vê essa aplicação maravilhosa. Espero que, assim, tenha ficado claro e profundo essa ideia. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Espero que tenham gostado dessa aula. Tenho certeza que foi proveitosa para você. Forte abraço e até breve.